Tudo parecia abandonado e sem valor, até que a menina cruzou o portão de um lugar que ninguém mais ousava entrar. A partir daquele momento, nada seria simples outra vez. Se você gosta de histórias do mistério rural brasileiro, Vidas Invisíveis, deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, o silêncio da terra sempre esconde algo. A estrada de chão não tinha nome. Não havia placa, não havia marco, não havia qualquer sinal de que alguém se preocupasse em registrar aquele caminho no mundo. Era apenas um risco claro atravessando o verde escuro do interior, contornando morros baixos, desaparecendo por instantes sob a sombra de árvores antigas e reaparecendo logo depois, como se tivesse vergonha de existir. O som ali se comportava de um jeito estranho. Passos pareciam menores do que eram. O vento chegava abafado. Até o próprio respirar parecia deslocado, como se o lugar exigisse silêncio de quem passasse. A menina caminhava pela lateral da estrada, onde o mato não fechava tanto. Tinha 11 anos. O corpo magro, ainda sem o peso da adolescência, mas já carregando a atenção de quem aprendeu cedo demais que atenção nem sempre significa cuidado. Usava um vestido simples, claro demais para aquela paisagem, manchado na barra, com um remendo torto perto da cintura. O tecido era fino, gasto pelo uso constante. Nos pés, sandálias velhas, uma delas com a tira improvisada por um nó que nunca ficava no lugar certo. Ela se chamava Lídia. Carregava uma sacola de mercado com poucas coisas dentro. Uma garrafa de água quase vazia, um pedaço de pão embrulhado em papel, um casaco fino dobrado com cuidado excessivo, cuidado de quem sabe que perder aquilo pode significar passar a noite inteira acordada, tremendo. Lídia caminhava sem pressa aparente, mas o corpo estava em alerta. O olhar se movia antes do corpo. Qualquer curva da estrada, qualquer mudança no som do vento, qualquer barulho fora do ritmo fazia o coração acelerar. Ela sabia ser invisível. Não invisível como nos livros, invisível como na vida real, presente o suficiente para ser ignorada, pequena demais para virar problema de alguém, silenciosa demais para provocar perguntas. Aprendera isso repetindo gestos simples, olhar baixo, passos curtos, respostas mínimas quando alguém perguntava algo que não queria ouvir de verdade. O interior ensina esse tipo de coisa sem precisar explicar. Naquela tarde, o céu estava pesado. As nuvens baixas pareciam empurrar os morros para baixo, como se quisessem achatar o mundo. O vento trazia cheiro de terra úmida, de folhas apodrecidas, de madeira antiga. Um frio leve começava a se infiltrar por baixo do vestido, avisando que a noite não seria gentil. Lídia pensou em seguir em frente. Pensou em continuar andando até onde desce. Pensou em encontrar algum galpão, alguma marquise, qualquer lugar onde pudesse se encolher até o dia seguinte. Já tinha feito isso antes, mais de uma vez. Mas então ela viu o portão. Ele surgiu à esquerda da estrada, meio escondido por um bambuzal alto e por trepadeiras grossas que tinham tomado o ferro. Era grande, antigo, torto pelo tempo. Uma das folhas estava entreaberta, como se alguém tivesse empurrado e nunca mais voltado para fechar. Lídia diminuiu o passo. Atrás do portão, uma alameda curta de terra levava até um casarão enorme. Mansão era uma palavra grande demais para ela usar em voz alta, mas não havia outra. A construção se erguia no meio do terreno como algo deslocado do tempo. 2 andares, varanda ampla com colunas grossas, sacadas com grades trabalhadas, janelas altas. A pintura original quase não existia mais, substituída por manchas de umidade e rachaduras longas. O mato avançava por todos os lados. Trepadeiras subiam pelas paredes, como se quisessem abraçar o prédio. Arbustos cresciam, onde um dia houvera jardim. O chão estava coberto por folhas secas e galhos. Mesmo assim, havia algo estranho naquela imagem. A mansão não parecia destruída. Parecia interrompida, como se alguém tivesse saído por um motivo urgente e nunca mais voltado. Lídia parou completamente. O silêncio ali era diferente do da estrada, mais fechado, mais atento. Ela sentiu o arrepio subir pela nuca, não de medo imediato, mas de reconhecimento.
O tipo de sensação que o corpo tem quando percebe que entrou em território onde histórias não terminaram direito. Ela olhou para trás. A estrada estava vazia. Nenhum carro, nenhuma bicicleta, nenhuma pessoa à vista. Apenas o caminho claro sumindo entre árvores. Olhou para frente de novo. O portão continuava entreaberto. Lídia se aproximou devagar. O ferro estava frio quando tocou, áspero, coberto de ferrugem grossa. Ao empurrar, o portão rangeu, um som longo e fino que ecoou pela alameda e se dissolveu no mato. Ela congelou, esperando alguma reação. Nada. Nenhum latido, nenhuma voz, nenhum movimento. Ela empurrou mais um pouco e passou. A alameda tinha marcas antigas de pneus quase apagadas pelas folhas. A terra estava firme, sem sinais claros de passagem recente. O cheiro ali dentro era diferente. Mais frio, mais fechado, como se o sol tivesse dificuldade de alcançar aquele espaço. Lídia caminhou em direção à varanda. Cada passo parecia maior do que deveria. O casarão crescia à medida que ela se aproximava, ocupando o campo de visão inteiro. Quando subiu o primeiro degrau de pedra, sentiu o limo escorregar um pouco sob o pé e se apoiou rápido no corrimão para não cair. O corrimão estava gelado. A porta principal era alta, de madeira escura, com desenhos antigos quase apagados. A maçaneta de metal tinha um formato que Lídia nunca tinha visto antes, pesada, manchada pelo tempo. Ela encostou o ouvido na porta. Silêncio. Tentou a maçaneta. A porta não estava trancada. Esse detalhe fez o estômago dela se apertar. Lugar abandonado costuma estar fechado. Porta destrancada significa descuido. Ou intenção. Ela empurrou devagar. A porta abriu com um gemido longo, profundo, como se reclamasse de ser acordada. Um ar frio e parado escapou de dentro, trazendo cheiro de poeira antiga, madeira velha e algo mais. Um cheiro difícil de identificar, mas que lembrava coisa usada, não totalmente esquecida. Lídia deu um passo para dentro. O assoalho rangeu sob o peso leve dela. Ela parou, o coração acelerado, esperando que algo acontecesse. Nada aconteceu. Entrou de vez. O hall era enorme. Teto alto. Uma escadaria larga subindo para o segundo andar. Um lustre antigo pendurado no centro, com vários cristais faltando, coberto de pó. A luz da tarde entrava pelas janelas altas em feixes inclinados, revelando partículas de poeira suspensas no ar. No chão, folhas secas tinham entrado pela porta e se espalhado, como se o vento também tivesse atravessado o limite. À esquerda, uma sala ampla com portas abertas. À direita, um corredor escuro. A mansão parecia vazia, mas Lídia sentiu algo diferente. Um detalhe pequeno, quase imperceptível. O cheiro fraco de fumaça antiga, não recente, mas não tão antiga quanto o resto do lugar. Como se alguém tivesse acendido algo ali em algum momento não tão distante. Ela caminhou até a sala à esquerda. Os móveis estavam cobertos por lençóis amarelados, imóveis como figuras esperando. Um sofá grande, 2 poltronas, uma mesa de centro. Um espelho alto encostado na parede, rachado num canto. O piso de madeira tinha riscos longos, marcas que pareciam ter sido feitas por algo pesado sendo arrastado. Lídia sentiu o corpo inteiro se contrair. Ela voltou para o hall e olhou a escadaria. Um degrau estava quebrado. O corrimão tinha uma camada grossa de pó, denunciando que ninguém subia ali havia tempo. Ela decidiu não subir. Seguiu pelo corredor da direita. Ali, a luz era mais fraca. As janelas menores estavam parcialmente fechadas com tábuas. O ar era mais frio, mais denso. Lídia tocava a parede com a ponta dos dedos, como se isso garantisse que a casa ainda estava ali, sólida. No fim do corredor, uma porta entreaberta levava à cozinha. Quando entrou, ela parou, porque ali havia sinais claros de uso. Um pano de prato pendurado num prego, um copo de vidro virado na pia, uma panela pequena sobre um fogão a lenha apagado, cinzas antigas dentro, lenha empilhada ao lado, seca o suficiente para não ser só decoração esquecida. E sobre a mesa, uma caixa de fósforos aberta. Lídia sentiu o coração acelerar. Ela se aproximou do fogão e encostou a mão na chapa de ferro. Fria, mas manchada de escuro,
como se tivesse sido aquecida em algum momento não tão distante. Ela olhou para a porta dos fundos. Dava para um quintal tomado por mato, e mais ao fundo, uma construção menor, talvez uma antiga tulha. A mansão estava isolada, mas não completamente abandonada. Foi então que ela ouviu o barulho. Um som curto, vindo de cima. Não um passo completo. Não madeira rangendo sozinha. Algo como um toque leve, um estalo seco. Lídia ficou imóvel. O barulho cessou. O silêncio voltou, mas agora tinha tensão. Ela recuou um passo, encostando na parede da cozinha. Pensou em sair. Pensou em correr pela alameda e desaparecer antes que alguém percebesse que ela estivera ali. Mas o frio do lado de fora e a ideia da noite chegando pesaram mais. Ela não tinha muitas escolhas. Lídia colocou a sacola sobre a mesa, vestiu o casaco fino e respirou fundo. Pegou a caixa de fósforos. Restavam poucos palitos. Ela se agachou e tentou acender o fogão a lenha, do jeito que podia, do jeito que tinha visto outras pessoas fazerem. Graveto pequeno, sopro curto, cuidado para não gastar fósforo à toa. A chama nasceu fraca, tremendo, e então, atrás dela, o assoalho rangeu. Desta vez, não foi a madeira cedendo sozinha. Foi um passo. Lídia virou o rosto devagar. Na entrada da cozinha, recortada pela escuridão do corredor, havia uma silhueta alta, imóvel. A luz fraca do fósforo iluminou apenas um detalhe. A mão da pessoa segurava algo comprido, difícil de distinguir. Podia ser um pedaço de madeira, ou outra coisa. O fósforo queimou até o fim. A chama se apagou. E a voz veio, baixa, firme, próxima demais. Você não devia estar aqui. Tudo parecia abandonado e sem valor. Até que a menina cruzou o portão de um lugar que ninguém mais ousava entrar. A partir daquele momento, nada seria simples outra vez. Se você gosta de histórias do mistério rural brasileiro, vidas invisíveis, deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Aqui, o silêncio da terra sempre esconde algo. A estrada de chão não tinha nome. Não havia placa, não havia marco, não havia qualquer sinal de que alguém se preocupasse em registrar aquele caminho no mundo. Era apenas um risco claro atravessando o verde escuro do interior, contornando morros baixos, desaparecendo por instantes sob a sombra de árvores antigas e reaparecendo logo depois, como se tivesse vergonha de existir. O som ali se comportava de um jeito estranho. Passos pareciam menores do que eram. O vento chegava abafado. Até o próprio respirar parecia deslocado, como se o lugar exigisse silêncio de quem passasse. A menina caminhava pela lateral da estrada, onde o mato não fechava tanto. Tinha 11 anos. O corpo magro, ainda sem o peso da adolescência, mas já carregando a atenção de quem aprendeu cedo demais que atenção nem sempre significa cuidado. Usava um vestido simples, claro demais para aquela paisagem, manchado na barra, com um remendo torto perto da cintura. O tecido era fino, gasto pelo uso constante. Nos pés, sandálias velhas, uma delas com a tira improvisada por um nó que nunca ficava no lugar certo. Ela se chamava Lídia. Carregava uma sacola de mercado com poucas coisas dentro, uma garrafa de água quase vazia, um pedaço de pão embrulhado em papel, um casaco fino dobrado com cuidado excessivo, cuidado de quem sabe que perder aquilo pode significar passar a noite inteira acordada, tremendo. Lídia caminhava sem pressa aparente, mas o corpo estava em alerta. O olhar se movia antes do corpo. Qualquer curva da estrada, qualquer mudança no som do vento, qualquer barulho fora do ritmo fazia o coração acelerar. Ela sabia ser invisível, não invisível como nos livros, invisível como na vida real, presente o suficiente para ser ignorada, pequena demais para virar problema de alguém, silenciosa demais para provocar perguntas. Aprendera isso repetindo gestos simples, olhar baixo, passos curtos, respostas mínimas quando alguém perguntava algo que não queria ouvir de verdade. O interior ensina esse tipo de coisa sem precisar explicar. Naquela tarde, o céu estava pesado. As nuvens baixas pareciam empurrar os morros para baixo, como se quisessem achatar o mundo. O vento trazia cheiro de terra úmida, de folhas apodrecidas, de madeira antiga.
Um frio leve começava a se infiltrar por baixo do vestido, avisando que a noite não seria gentil. Lídia pensou em seguir em frente. Pensou em continuar andando até onde desce. Pensou em encontrar algum galpão, alguma marquise, qualquer lugar onde pudesse se encolher até o dia seguinte. Já tinha feito isso antes, mais de uma vez. Mas então ela viu o portão. Ele surgiu à esquerda da estrada, meio escondido por um bambuzal alto e por trepadeiras grossas que tinham tomado o ferro. Era grande, antigo, torto pelo tempo. Uma das folhas estava entreaberta, como se alguém tivesse empurrado e nunca mais voltado para fechar. Lídia diminuiu o passo. Atrás do portão, uma alameda curta de terra levava até um casarão enorme. Mansão era uma palavra grande demais para ela usar em voz alta, mas não havia outra. A construção se erguia no meio do terreno como algo deslocado do tempo. 2 andares, varanda ampla com colunas grossas, sacadas com grades trabalhadas, janelas altas. A pintura original quase não existia mais, substituída por manchas de umidade e rachaduras longas. O mato avançava por todos os lados. Trepadeiras subiam pelas paredes como se quisessem abraçar o prédio. Arbustos cresciam onde um dia houvera jardim. O chão estava coberto por folhas secas e galhos. Mesmo assim, havia algo estranho naquela imagem. A mansão não parecia destruída, parecia interrompida, como se alguém tivesse saído por um motivo urgente e nunca mais voltado. Lídia parou completamente. O silêncio ali era diferente do da estrada, mais fechado, mais atento. Ela sentiu o arrepio subir pela nuca, não de medo imediato, mas de reconhecimento. O tipo de sensação que o corpo tem quando percebe que entrou em território onde histórias não terminaram direito. Ela olhou para trás. A estrada estava vazia. Nenhum carro, nenhuma bicicleta, nenhuma pessoa à vista. Apenas o caminho claro sumindo entre árvores. Olhou para a frente de novo. O portão continuava entreaberto. Lídia se aproximou devagar. O ferro estava frio quando tocou, áspero, coberto de ferrugem grossa. Ao empurrar, o portão rangeu, um som longo e fino que ecoou pela alameda e se dissolveu no mato. Ela congelou, esperando alguma reação. Nada, nenhum latido, nenhuma voz, nenhum movimento. Ela empurrou mais um pouco e passou. A alameda tinha marcas antigas de pneus, quase apagadas pelas folhas. A terra estava firme, sem sinais claros de passagem recente. O cheiro ali dentro era diferente, mais frio, mais fechado, como se o sol tivesse dificuldade de alcançar aquele espaço. Lídia caminhou em direção à varanda. Cada passo parecia maior do que deveria. O casarão crescia à medida que ela se aproximava, ocupando o campo de visão inteiro. Quando subiu o primeiro degrau de pedra, sentiu o limo escorregar um pouco sob o pé e se apoiou rápido no corrimão para não cair. O corrimão estava gelado. A porta principal era alta, de madeira escura, com desenhos antigos quase apagados. A maçaneta de metal tinha um formato que Lídia nunca tinha visto antes, pesada, manchada pelo tempo. Ela encostou o ouvido na porta. Silêncio. Tentou a maçaneta. A porta não estava trancada. Esse detalhe fez o estômago dela se apertar. Lugar abandonado costuma estar fechado. Porta destrancada significa descuido ou intenção. Ela empurrou devagar. A porta abriu com um gemido longo, profundo, como se reclamasse de ser acordada. Um ar frio e parado escapou de dentro, trazendo cheiro de poeira antiga, madeira velha e algo mais. Um cheiro difícil de identificar, mas que lembrava coisa usada, não totalmente esquecida. Lídia deu um passo para dentro. O assoalho rangeu sob o peso leve dela. Ela parou, o coração acelerado, esperando que algo acontecesse. Nada aconteceu. Entrou de vez. O hall era enorme, teto alto, uma escadaria larga subindo para o segundo andar. Um lustre antigo pendurado no centro, com vários cristais faltando, coberto de pó. A luz da tarde entrava pelas janelas altas em feixes inclinados, revelando partículas de poeira suspensas no ar. No chão, folhas secas tinham entrado pela porta e se espalhado, como se o vento também tivesse atravessado o limite. À esquerda, uma sala ampla com portas abertas. À direita, um corredor escuro.
A mansão parecia vazia, mas Lídia sentiu algo diferente. Um detalhe pequeno, quase imperceptível. O cheiro fraco de fumaça antiga. Não recente, mas não tão antiga quanto o resto do lugar. Como se alguém tivesse acendido algo ali, em algum momento não tão distante. Ela caminhou até a sala à esquerda. Os móveis estavam cobertos por lençóis amarelados, imóveis como figuras esperando. Um sofá grande, 2 poltronas, uma mesa de centro, um espelho alto encostado na parede, rachado num canto. O piso de madeira tinha riscos longos, marcas que pareciam ter sido feitas por algo pesado sendo arrastado. Lídia sentiu o corpo inteiro se contrair. Ela voltou para o hall e olhou a escadaria. Um degrau estava quebrado. O corrimão tinha uma camada grossa de pó, denunciando que ninguém subia ali havia tempo. Ela decidiu não subir. Seguiu pelo corredor da direita. Ali a luz era mais fraca. As janelas menores estavam parcialmente fechadas com tábuas. O ar era mais frio, mais denso. Lídia tocava a parede com a ponta dos dedos, como se isso garantisse que a casa ainda estava ali, sólida. No fim do corredor, uma porta entreaberta levava à cozinha. Quando entrou, ela parou, porque ali havia sinais claros de uso. Um pano de prato pendurado num prego, um copo de vidro virado na pia, uma panela pequena sobre um fogão a lenha apagado, cinzas antigas dentro, lenha empilhada ao lado, seca o suficiente para não ser só decoração esquecida, e sobre a mesa, uma caixa de fósforos aberta. Lídia sentiu o coração acelerar. Ela se aproximou do fogão e encostou a mão na chapa de ferro, fria, mas manchada de escuro, como se tivesse sido aquecida em algum momento não tão distante. Ela olhou para a porta dos fundos. Dava para um quintal tomado por mato e mais ao fundo uma construção menor, talvez uma antiga tulha. A mansão estava isolada, mas não completamente abandonada. Foi então que ela ouviu o barulho. Um som curto vindo de cima. Não um passo completo, não madeira rangendo sozinha. Algo como um toque leve, um estalo seco. Lídia ficou imóvel. O barulho cessou. O silêncio voltou, mas agora tinha tensão. Ela recuou um passo, encostando na parede da cozinha. Pensou em sair. Pensou em correr pela alameda e desaparecer antes que alguém percebesse que ela estivera ali. Mas o frio do lado de fora e a ideia da noite chegando pesaram mais. Ela não tinha muitas escolhas. Lídia colocou a sacola sobre a mesa, vestiu o casaco fino e respirou fundo. Pegou a caixa de fósforos. Restavam poucos palitos. Ela se agachou e tentou acender o fogão a lenha do jeito que podia, do jeito que tinha visto outras pessoas fazerem. Graveto pequeno, sopro curto, cuidado para não gastar fósforo à toa. A chama nasceu fraca, tremendo, e então, atrás dela, o assoalho rangeu. Desta vez, não foi a madeira cedendo sozinha. Foi um passo. Lídia virou o rosto devagar. Na entrada da cozinha, recortada pela escuridão do corredor, havia uma silhueta alta, imóvel. A luz fraca do fósforo iluminou apenas um detalhe. A mão da pessoa segurava algo comprido, difícil de distinguir. Podia ser um pedaço de madeira, ou outra coisa. O fósforo queimou até o fim. A chama se apagou. E a voz veio, baixa, firme, próxima demais. Você não devia estar aqui. A frase ficou suspensa no ar por alguns segundos longos demais. Você não devia estar aqui. A voz não soava agressiva, também não soava gentil. Era firme, baixa, controlada. O tipo de voz de quem não está surpreso, apenas contrariado. Isso, para Lídia, foi pior do que se alguém tivesse gritado. Ela permaneceu imóvel, com a mão ainda próxima do fogão a lenha apagado, o corpo levemente inclinado para a frente, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo invisível. A cozinha parecia menor agora. A silhueta na entrada não avançou. Também não recuou. Apenas ficou ali, ocupando o espaço exato entre a escuridão do corredor e a luz fraca que vinha da janela lateral. A pessoa não parecia armada de forma clara, mas segurava algo comprido, um cabo talvez, ou um pedaço de madeira. A indecisão era suficiente para manter o medo vivo. Lídia engoliu em seco. Eu só entrei porque...
Começou, mas a voz saiu fraca demais. Ela parou. Explicar nunca tinha sido o forte dela. Explicar exigia que alguém estivesse disposto a ouvir. E aquele tipo de pessoa, parada na sombra, não parecia interessada em justificativas. Essa casa não é lugar para criança. A voz continuou, um pouco mais próxima agora. Lídia sentiu o coração acelerar. Não por causa da frase em si, ela já tinha ouvido variações daquilo antes, mas por causa do jeito como foi dita. Não era ameaça direta, era constatação. Como se o mundo estivesse sendo colocado no lugar certo. Eu não vou mexer em nada, ela disse rápido demais. Só preciso ficar um pouco. Silêncio. A figura deu um passo à frente. O assoalho rangeu denunciando o movimento. Agora, parte do rosto ficou visível. Um homem. Não muito velho. Talvez 40 e poucos anos. Barba por fazer. Olhos fundos, atentos demais para alguém que deveria estar ali por acaso. Ele olhou para a mesa, para a sacola, para os fósforos. Você já mexeu, ele disse. Lídia sentiu o rosto esquentar. Não de vergonha, de alerta. Eu ia embora, ela respondeu. Juro. O homem inclinou a cabeça, estudando-a como quem avalia um problema mal colocado. O objeto comprido na mão dele era um pedaço de lenha. Só isso. Mas o jeito como ele segurava, firme, pronto, não tranquilizava. De onde você veio? Ele perguntou. Essa pergunta era perigosa. Lídia sabia, sempre soube. De onde você veio? Nunca significava apenas localização. Significava quem é você. Cadê seus adultos? Por que está sozinha? Quem vai reclamar se eu te mandar embora agora? Ela escolheu a resposta mais curta. Da estrada. O homem soltou um sopro pelo nariz, quase um riso sem humor. Sempre da estrada, murmurou. Ele deu mais um passo. Agora estava totalmente na luz. Usava roupas simples, gastas, próprias de quem vive no interior. Calça grossa, camisa de manga comprida, botas sujas de terra. Nada chamativo, nada fora do lugar. O problema era exatamente esse. Você tem família? Ele perguntou. Lídia hesitou um segundo a mais do que deveria. Não aqui, não era mentira, também não era verdade completa. O homem percebeu a hesitação. Os olhos dele se estreitaram um pouco. E por que achou que podia entrar aqui? A pergunta não tinha tom de acusação. Tinha tom de teste. Lídia respirou fundo. Não queria chorar. Não queria parecer fraca. Não queria que aquela pessoa percebesse o quanto ela precisava ficar ali, nem que fosse por algumas horas. A porta estava aberta, ela respondeu. O homem ficou em silêncio por um tempo desconfortável. Estava, ele disse por fim. Mas isso não é convite. Ele se virou, deu alguns passos pela cozinha, observando os detalhes que Lídia já tinha visto. O pano, a panela, os fósforos. O olhar dele demorou um pouco mais no fogão a lenha. Você sabe usar isso? Perguntou. Lídia balançou a cabeça de leve. Um pouco. O homem assentiu lentamente. Essa casa engana, ele disse, mais para si do que para ela. Parece abandonada. Não está. Lídia sentiu o peso daquela frase cair como uma pedra. Tem mais alguém aqui? Ela perguntou sem conseguir evitar. O homem a encarou por alguns segundos. Não, respondeu. Hoje não. Essa resposta não tranquilizou. Ele caminhou até a porta dos fundos e olhou para fora, como se conferisse algo no quintal. Depois voltou e apoiou o pedaço de lenha perto da parede. Você vai embora antes de escurecer, ele disse. Não quero ninguém aqui depois que a noite cai. Lídia sentiu o frio subir pelo estômago. Eu não tenho para onde ir agora, ela disse, baixo. O homem fechou a expressão. Não de raiva, de incômodo. Sempre tem, ele respondeu. A estrada leva para algum lugar. Nem sempre, ela rebateu, antes de conseguir se segurar. O silêncio voltou a se espalhar. O homem cruzou os braços encostado na mesa. Olhou para Lídia de cima a baixo, avaliando. Não com desejo, não com crueldade aberta, com cálculo. Quantos anos você tem? Perguntou. 11. Ele fez um som baixo, como quem confirma algo que já sabia. E você acha normal estar sozinha assim? Lídia apertou os lábios. Normal não, respondeu. Mas acontece. Essa frase pareceu atingir algo nele.
O homem desviou o olhar por um instante, depois voltou a encará-la. Essa casa... Começou, mas parou. Ele parecia escolher as palavras. Essa casa não é segura, disse por fim. Nem para você, nem para ninguém. Então por que você está aqui? Lídia perguntou, sem perceber que tinha feito a pergunta mais perigosa de todas. O homem ficou rígido. O silêncio que se seguiu não foi vazio, foi denso. Eu cuido do que ficou, ele respondeu. Para ninguém mexer. O quê? Ele a encarou de novo, e agora havia algo diferente no olhar. Um aviso. Coisas que não são para serem encontradas. Lídia sentiu um arrepio percorrer os braços. Antes que pudesse responder, um barulho ecoou do andar de cima. Um som mais claro agora. Algo caindo. Um objeto pequeno rolando pelo assoalho. Os dois olharam para cima ao mesmo tempo. Você disse que não tinha mais ninguém, Lídia falou, a voz falhando. O homem fechou os olhos por um segundo. Fica aqui, ele disse rápido. Não se mexe. E saiu da cozinha em direção ao hall, os passos firmes, sem pressa exagerada, como quem já conhece aquele som. Lídia ficou parada, o corpo inteiro tremendo. O instinto gritava para correr, para sair pelo portão e desaparecer. Mas os pés não obedeceram. Ela ouviu o homem subir a escada. O corrimão rangeu. Um degrau quebrou um pouco mais. Depois, silêncio. Segundos se passaram. Minutos. Lídia percebeu que estava sozinha na cozinha. Sozinha, com aquela sensação crescente de que a mansão escondia mais do que paredes vazias. Ela olhou ao redor de novo. O pano de prato, a panela, a caixa de fósforos. Tudo parecia organizado demais para um lugar abandonado. Foi então que notou algo que tinha passado despercebido. Debaixo da mesa, parcialmente escondida pela sombra, havia uma porta pequena no chão. Não uma porta comum, uma tampa de madeira, quase do mesmo tom do assoalho, com um aro de metal discreto, um alçapão. O coração de Lídia bateu forte. Ela se aproximou devagar e se agachou. Passou a mão pelo contorno. Não havia poeira acumulada. A madeira estava lisa demais. Aquilo era usado. Lá em cima, um barulho seco interrompeu seus pensamentos. Um impacto. Depois outro. O som de algo sendo arrastado. O homem falou alguma coisa, mas a voz veio abafada. Lídia sentiu o medo virar curiosidade. Uma mistura perigosa. Ela voltou a olhar para o alçapão. Pensou em tudo que já tinha sido mandada fazer na vida. Ir embora, esperar, ficar quieta, não perguntar. Pensou em quantas vezes obedeceu e continuou invisível. A mansão estava vazia, mas claramente não estava vazia de histórias. Ela segurou o aro de metal do alçapão e puxou só um pouco. A tampa cedeu com um rangido baixo. Um ar frio subiu de dentro, carregando o cheiro de terra e madeira úmida. Lídia arregalou os olhos. Lá dentro não havia apenas escuridão. Havia degraus e algo mais. Um brilho fraco, quase imperceptível, vindo de baixo, como luz refletida em algo que não deveria estar ali. Antes que pudesse reagir, uma voz ecoou do topo da escada. Fecha isso agora! Lídia se virou num sobressalto. O homem estava parado no início do corredor, ofegante, o rosto mais tenso do que antes. Tarde demais. Ela já tinha visto, e naquele instante, Lídia entendeu que entrar naquela mansão tinha sido apenas o primeiro limite cruzado. O que estava embaixo dela era outro, muito mais fundo. O homem avançou 2 passos rápidos pelo corredor, o rosto agora completamente diferente daquele de minutos antes. Não havia mais apenas controle ali. Havia urgência e algo mais fundo, difícil de definir, que fez Lídia sentir um frio ainda maior no estômago. Fecha isso agora, ele repetiu, a voz mais baixa, porém carregada de uma tensão que não combinava com simples irritação. Lídia permaneceu ajoelhada diante do alçapão, a mão ainda segurando o aro de metal. O ar frio que subia lá de dentro parecia se agarrar à pele, como se aquele espaço subterrâneo respirasse de forma própria. Ela não fechou, não por desafio consciente, mas porque o corpo dela simplesmente não respondeu. Ela começou, mas não conseguiu terminar. O homem parou a alguns metros dela. Não se aproximou mais. Não tocou nela. Apenas ficou ali, observando a tampa entreaberta,
como se aquilo fosse algo vivo, algo que precisava ser mantido contido. Você não entende, ele disse depois de alguns segundos. Tem coisas que precisam ficar onde estão. Lídia levantou devagar. Os joelhos doíam levemente por causa da posição. O coração batia forte demais, mas havia algo diferente misturado ao medo. Uma sensação incômoda de que, se fechasse aquele alçapão sem perguntar nada, estaria repetindo o mesmo gesto que tantas pessoas já tinham feito antes. Fingir que não viu. "O que tem aí embaixo?" ela perguntou. O homem desviou o olhar. Esse gesto foi pequeno, mas para Lídia foi tudo. "Não é da sua conta", ele respondeu rápido demais. "Então por que você não quer que eu veja?" O silêncio se estendeu, pesado. O homem respirou fundo, passando a mão pelo rosto. Parecia cansado. Não cansado do dia, mas cansado de segurar algo por tempo demais. "Porque isso não é lugar para criança", ele disse outra vez, como se a frase pudesse resolver tudo. "Eu já estou aqui", Lídia respondeu sem elevar a voz. "E já vi." O homem fechou os olhos por um instante. Quando abriu, a decisão parecia tomada. "Sobe", ele disse. "Agora." Lídia não se moveu. O homem deu um passo à frente e parou de novo, como se tivesse medo de cruzar uma linha invisível. "Não faz isso mais difícil", ele falou. "Eu estou tentando evitar coisa pior." "Pior para quem?" Lídia perguntou. A pergunta pairou no ar. Lá em cima, o vento bateu numa janela solta, fazendo a madeira estalar. O som ecoou pela casa inteira, lembrando a ambos que a mansão era grande demais para conter segredos sem que eles se espalhassem. "Você não sabe o que aconteceu aqui", o homem disse, finalmente. "Não sabe quem passou por essa casa. Não sabe o que esse lugar guarda." "Então me conta", Lídia respondeu. Ele riu sem humor. "Não é assim que funciona." Lídia respirou fundo. Olhou para o alçapão de novo. O brilho fraco lá embaixo continuava visível, discreto, como se não tivesse pressa. Como se soubesse esperar. "Alguém mora aí embaixo?" ela perguntou. O homem hesitou um segundo a mais do que deveria. "Não", respondeu. "Não mais." Essa resposta fez algo se encaixar de forma desconfortável. "Já morou", Lídia disse. Ele não negou. O silêncio confirmou. Lídia sentiu um aperto no peito que não sabia nomear. Ela pensou nas fotos que já tinha visto em jornais velhos, largados em bancos de praça. Pensou em histórias sussurradas no interior, sobre gente que foi embora e nunca voltou. Pensou no jeito como a mansão parecia interrompida no tempo, não abandonada. "Essas pessoas..." ela começou. "Elas sumiram." O homem virou de costas, caminhando até a pia da cozinha. Ficou ali alguns segundos apoiando as mãos na borda, como se precisasse de algo sólido para não cair. "Algumas", ele respondeu. "Outras seguiram caminho." "Que caminho?" Ele se virou lentamente. "Um caminho que não passa por placa nem por registro", disse. "Um caminho onde ninguém faz pergunta." Lídia sentiu um arrepio subir pelos braços. "E você..." Ela engoliu seco. "Você ajuda?" A pergunta ficou suspensa. O homem não respondeu de imediato. Caminhou até a janela, afastou um pouco a cortina velha e olhou para fora, certificando-se de que não havia ninguém no terreno. Depois voltou. "Eu cuido", ele disse. "Eu garanto que ninguém venha mexer onde não deve." "Isso não é cuidar", Lídia respondeu, quase sem perceber. "Isso é esconder." A frase pareceu atingir algo profundo. O homem fechou o punho. "Você não entende como é aqui", ele disse, agora mais ríspido. "Lugar afastado, estrada ruim, gente que não existe para ninguém. Quando alguém some, ninguém vem atrás." "Nunca veio." "Mas alguém tinha que vir", Lídia disse. Ele a encarou surpreso. Talvez por ela ser pequena demais para dizer aquilo. Talvez porque ninguém tivesse dito isso ali dentro antes. "Você não é essa pessoa", ele respondeu. E não devia tentar ser. O brilho lá embaixo pareceu refletir com mais intensidade, como se reagisse à tensão. "Se não tem nada errado", Lídia disse, dando um passo em direção ao alçapão. "Então, não devia ter problema eu ver." "Não." O homem falou rápido demais, avançando um passo. "Não chega mais perto." Eles ficaram assim, frente a frente, separados por poucos metros e por um limite muito mais antigo do que ambos.
Então, algo aconteceu lá embaixo. Um som. Não era vento. Não era madeira. Era um som abafado, curto, irregular, como um objeto tocando outro, ou como alguém se movendo. Os dois congelaram. O homem empalideceu. Isso... Lídia começou, mas ele a interrompeu. Não fala, ele disse quase num sussurro. Não fala nada. O som veio de novo. Mais claro agora. O homem fechou os olhos, respirando fundo, como se tivesse perdido algo que vinha segurando há muito tempo. Eu mandei você subir, ele disse, a voz quebrando levemente. Eu mandei você ir embora. Tem alguém lá embaixo, Lídia disse com certeza na voz. Ele não respondeu. O silêncio foi a resposta. Lídia sentiu um medo novo, diferente do medo de ser expulsa ou ignorada. Era o medo de perceber que aquilo era maior do que ela. Maior do que o homem, maior até do que a mansão. Eu ouvi. Ela insistiu. Não foi imaginação. O homem passou a mão pelos cabelos, andando de um lado para o outro da cozinha. Não devia ter aberto, murmurou. Não devia... Quem está aí? Lídia perguntou a voz mais alta agora. Para! Ele gritou num rompante que a fez recuar um passo. O grito ecoou pela casa, subindo pela escadaria, batendo nas paredes altas. Depois dele, veio o silêncio absoluto. E então, uma terceira coisa aconteceu. Um barulho vindo de fora, não de dentro da mansão. De fora. Passos na alameda. Mais de um par. O homem congelou de vez. Não, ele murmurou. Agora não. Lídia ouviu também. Passos cautelosos. Folhas sendo afastadas. Vozes baixas demais para distinguir palavras, mas suficientes para saber que não era só uma pessoa. Tem mais alguém vindo, Lídia disse. O homem olhou para ela, o rosto tomado por algo que ela não tinha visto antes. Medo verdadeiro. Eles não deviam saber, ele disse. Ninguém devia saber. Quem são eles? Lídia perguntou. Ele não respondeu. Em vez disso, aproximou-se do alçapão e, com um movimento rápido, tentou fechar a tampa. Lídia reagiu por instinto, segurando o aro com força. Não, ela disse. Os dois puxaram por um segundo breve, absurdo. Um adulto e uma criança disputando uma tampa de madeira que escondia algo que nenhum dos dois conseguia controlar mais. Os passos lá fora se aproximaram. Uma voz masculina chamou do lado de fora da mansão. Tem alguém aí? O homem largou o alçapão. O barulho cessou. Ele olhou para Lídia, os olhos arregalados. Agora já foi longe demais, ele disse, num tom baixo, derrotado. Lídia sentiu o coração disparar. Quem está aí embaixo? Ela perguntou mais uma vez. O homem respirou fundo e respondeu quase sem som. Gente que não devia mais estar escondida. A voz do lado de fora chamou de novo, mais próxima. Ei, a porta está aberta. O homem deu 2 passos para trás como se quisesse se afastar de tudo ao mesmo tempo. De Lídia, do alçapão, da mansão. Se perguntarem, ele disse rápido, você entrou aqui sozinha. Não fala do que viu. Eu não vou mentir, Lídia respondeu. Ele fechou os olhos. Então nada disso vai continuar enterrado, murmurou. A porta da frente rangeu. Passos entraram no hall. Lídia sentiu o mundo inteiro prender a respiração. Porque agora, o que estava escondido sob aquela mansão não dependia mais só dela. E nem dele. Os passos no hall ecoaram pela casa como se a mansão inteira tivesse despertado de uma vez. Não eram apressados. Não eram descuidados. Eram passos de quem entra num lugar já esperando encontrar algo errado. E ainda assim avança. A madeira antiga rangia sob o peso e cada estalo parecia ampliar o tamanho do silêncio que vinha logo depois. Lídia ficou parada na cozinha, o corpo rígido, os olhos alternando entre o corredor e o alçapão ainda entreaberto no chão. O homem havia recuado alguns metros, encostado perto da porta dos fundos, como se quisesse manter distância de tudo ao mesmo tempo. Ai, tem alguém aí? A voz voltou a chamar, agora mais próxima. Não era a voz de alguém perdido, era firme, segura, acostumada a ser ouvida. O homem respirou fundo e respondeu antes que Lídia pudesse dizer qualquer coisa. Tem sim, disse, alto o suficiente para ecoar pela casa. Não entra mais não. Houve uma pausa curta.
Porta aberta não costuma ser convite? A voz respondeu, sem ironia, mas com atenção. Passos avançaram pelo hall. A sombra de alguém cruzou o corredor, projetada pela luz fraca que entrava pelas janelas altas. Em seguida, duas figuras surgiram na entrada da cozinha. Eram dois homens, um mais velho, outro mais jovem. Ambos vestiam roupas simples, mas limpas, botas firmes, postura atenta. Não carregavam armas visíveis, mas o jeito como observavam o ambiente deixava claro que não estavam ali por curiosidade. O mais velho foi o primeiro a falar. O olhar dele passou rápido pelo homem da casa, depois parou em Lídia. "Boa tarde", disse. "Você mora aqui?" Lídia sentiu a garganta secar. "Não", respondeu. "E o que você está fazendo aqui?" Antes que ela pudesse pensar, o homem atrás dela falou. Ela entrou sem permissão. A frase caiu pesada. Lídia virou o rosto para ele, surpresa. Não pelo conteúdo, ela já tinha sido acusada antes, mas pela rapidez com que ele escolheu aquele lado. "Sua porta estava aberta", ela disse, tentando manter a voz firme. "Eu só entrei." O homem mais jovem deu um passo à frente, examinando a cozinha, os fósforos, o fogão, o alçapão no chão. O olhar dele demorou um pouco mais ali. "Essa casa não parece abandonada", ele comentou baixo para o colega. "Não está", o homem da casa respondeu. "Mas também não é lugar para criança." O mais velho voltou a encarar Lídia. "Quantos anos você tem?" 11. A resposta saiu rápida demais, automática. O homem assentiu devagar. "E cadê seus responsáveis?" Lídia hesitou. A pergunta carregava peso demais. Não era apenas uma formalidade. Era a fronteira entre continuar ali ou ser imediatamente removida do cenário, levada para longe sem que ninguém perguntasse o que ela tinha visto. "Eu tô sozinha", respondeu. O silêncio que se seguiu foi denso. O homem mais jovem trocou um olhar rápido com o mais velho. Um tipo de comunicação que não precisava de palavras. "Sozinha desde quando?", perguntou o mais velho. "Desde sempre", Lídia respondeu sem pensar. O homem da casa soltou um suspiro impaciente. "Isso não vem ao caso agora", disse. "Ela precisa ir embora." "Vai", o mais velho concordou. "Mas não agora." Ele apontou com o queixo para o chão. "O que tem aí?" O homem da casa se enrijeceu. "Nada", respondeu rápido demais. O mais jovem se agachou um pouco, analisando o contorno do alçapão. "Parece usado", disse. "Não está empoeirado." "Eu disse que não tem nada", o homem repetiu, elevando a voz pela primeira vez. O mais velho levantou a mão, interrompendo. "Ninguém está acusando ninguém", disse, num tom calmo demais para ser tranquilizador. Mas essa casa apareceu em mais de uma conversa. E conversa demais em lugar isolado costuma significar problema. Lídia sentiu o coração disparar. "Conversa de quem?", ela perguntou, sem conseguir se conter. Os dois homens olharam para ela ao mesmo tempo. "Gente que procura", respondeu o mais velho. "E gente que some." O homem da casa deu um passo à frente. "Vocês não têm direito de entrar aqui assim", disse. "Isso é propriedade privada." "Era", o mais velho corrigiu. "Pelo menos nos papéis." Ele tirou um envelope amassado do bolso da jaqueta e abriu, revelando cópias de documentos antigos, carimbos quase ilegíveis, nomes riscados. "Essa terra mudou de dono mais vezes do que deveria", continuou. "Algumas sem registro, outras com assinaturas que não batem." O homem da casa empalideceu. "Isso não prova nada", disse. "Ainda", o mais velho respondeu. O mais jovem voltou a olhar para o alçapão. "A gente pode dar uma olhada?", perguntou. "Não", o homem respondeu imediatamente. "Então é melhor dar", o mais velho disse, sério agora, "porque do jeito que tá, a suspeita só aumenta." O silêncio se estendeu por alguns segundos longos. Lídia sentiu que aquele era o tipo de momento que muda o rumo das coisas sem barulho nenhum. O homem da casa olhou para ela. Não havia mais raiva ali. Havia algo próximo de súplica. "Você não sabe no que está se metendo", ele disse baixo. "Não sabe o que pode sair daí." Lídia sustentou o olhar. "Eu já sei que não está vazio", respondeu. O mais velho fez um gesto curto com a cabeça. "Abre." O homem hesitou. Depois, lentamente, ajoelhou-se e puxou o alçapão. A tampa rangeu ao abrir completamente. O ar frio subiu de uma vez,
mais forte do que antes, trazendo o cheiro de terra úmida, madeira antiga e algo humano. Um cheiro que Lídia reconheceu sem nunca ter aprendido. O cheiro de gente que vive escondida. Degraus desciam em direção à escuridão. Ilumina, o mais velho pediu. O mais jovem ligou uma lanterna potente. O feixe desceu pelo túnel e revelou algo que fez o estômago de Lídia se revirar. Não era um porão comum. Era um espaço adaptado. Colchões finos encostados nas paredes. Caixas de plástico organizadas. Garrafas vazias. Sacos com roupas dobradas. Um banco improvisado. Um caderno aberto sobre uma caixa com páginas cheias de anotações. Isso aqui foi usado recentemente. O mais jovem disse. Por quem? O mais velho perguntou. Antes que alguém respondesse, um som veio lá de baixo. Um movimento. Um passo cauteloso. Lídia sentiu o corpo inteiro gelar. Tem alguém aí, ela disse, quase num sussurro. O homem da casa fechou os olhos. Eu tentei, murmurou. A lanterna avançou mais um pouco, e então, da escuridão, uma figura apareceu. Não correu, não gritou, apenas subiu um degrau, depois outro, com cuidado extremo. Era uma mulher jovem, magra, o rosto marcado pelo cansaço. Atrás dela, duas crianças se apertavam, olhos arregalados, mãos sujas, segurando o tecido da roupa dela. O silêncio foi absoluto. O mais velho foi o primeiro a reagir. Tá tudo bem, disse, erguendo as mãos. Ninguém vai machucar vocês. A mulher não respondeu. Olhou para todos com desconfiança. Depois fixou os olhos em Lídia. Houve um reconhecimento silencioso ali. Você abriu, a mulher disse, com a voz rouca. Eu ouvi. Lídia assentiu, sentindo o coração doer. Eu achei que estava vazio, respondeu. A mulher soltou um riso curto, amargo. Nunca esteve. O homem da casa afundou numa cadeira, como se o peso finalmente tivesse vencido. Eles não tinham para onde ir, disse num tom quebrado. Eu só mantive escondido. Escondeu do mundo, o mais velho corrigiu. E do tempo. A mulher deu mais um passo para fora do túnel, as crianças coladas a ela. A gente não queria problema, disse. Só ficar quieto. Lídia sentiu os olhos marejarem, porque quieto demais era exatamente o problema. O mais jovem desligou a lanterna por um segundo, respirando fundo. Isso não vai ficar assim, disse. Não mais. Lá fora, o som distante de um motor se aproximou pela estrada de chão. Mais gente vinha. E a mansão, que por décadas guardara silêncio, finalmente começava a falar. O som do motor se aproximando pela estrada de chão não trouxe alívio imediato. Trouxe peso. Não era um carro qualquer. Pelo jeito como avançava devagar, respeitando os buracos, parecia alguém que já conhecia o caminho. Alguém que não estava perdido. A mansão, que por anos permanecera isolada do mundo, agora se tornava ponto de convergência. Gente demais para um lugar acostumado ao esquecimento. Lídia ficou parada perto da mesa da cozinha, sentindo o coração bater forte demais para um corpo tão pequeno. A mulher que havia saído do túnel segurava as duas crianças com força, como se qualquer soltura pudesse fazê-las desaparecer. Os olhos delas se moviam o tempo todo, atentos a cada ruído, a cada gesto dos homens que agora ocupavam o espaço. O homem da casa permanecia sentado, o olhar perdido em algum ponto da parede. Não parecia derrotado, parecia vazio, como alguém que sustentou algo pesado por tempo demais e ao largar não sabe o que fazer com as mãos. Vai chegar mais gente, o mais jovem disse, olhando para o corredor. A estrada não fica vazia depois que alguém liga. O mais velho assentiu. Melhor levar todos para fora, disse. Aqui embaixo não dá para continuar. A mulher reagiu de imediato, apertando as crianças ainda mais contra o corpo. Não, disse firme. A gente não sai assim. A palavra assim carregava tudo. Medo, exposição, lembranças de outras vezes em que sair significou perder. Ninguém vai forçar vocês, o mais velho respondeu. Mas esse lugar não pode continuar escondendo gente. Sempre pode, o homem da casa murmurou sem levantar a cabeça. O mais velho virou-se para ele. E foi exatamente isso que criou o problema, disse. Não é cuidar quando o mundo esquece. É perpetuar o esquecimento.
O silêncio que seguiu foi pesado, mas diferente dos outros. Agora não era um silêncio de ameaça. Era um silêncio de reconhecimento tardio. Lídia observava tudo, sentindo-se pequena e grande ao mesmo tempo. Pequena diante da situação. Grande porque, sem querer, tinha sido o estalo que rompeu aquela camada grossa de silêncio. "Eles vão levar a gente?" Uma das crianças perguntou a voz fina, quase engolida pelo ambiente. Lídia virou o rosto para a criança. Era um menino de uns 8 anos, olhos fundos, cabelo mal cortado. Ele a olhava como se ela fosse responsável pela resposta. "Eu não sei", Lídia disse com honestidade, "mas agora todo mundo sabe que vocês estão aqui." A mulher fechou os olhos por um instante. "Isso nem sempre é bom", murmurou. O motor lá fora desligou. Passos se aproximaram da varanda. Vozes. Uma conversa baixa, rápida. Em seguida, mais 2 pessoas entraram no hall. Uma mulher de meia idade e um homem mais novo, ambos com pastas nas mãos, o olhar treinado para ler ambientes. "É aqui", disse a mulher observando a cena. Então era verdade. Ela olhou primeiro para o túnel, depois para as pessoas. Por fim, para Lídia. "Quem encontrou?", perguntou. Ninguém respondeu de imediato. O mais velho fez um gesto discreto em direção à menina. A mulher se aproximou devagar, agachando-se à altura de Lídia. "Você pode me dizer o que aconteceu?", perguntou, a voz calma, sem pressa. Lídia respirou fundo. Não gostava de falar muito. Sempre aprendeu que falar demais podia dar problema, mas ali algo tinha mudado. "Eu entrei", disse. A porta estava aberta. Achei que não tinha ninguém, mas tinha. A mulher assentiu, absorvendo cada palavra. "E você viu o alçapão?" "Vi", Lídia respondeu. "E ouvi gente lá embaixo." A mulher fechou os olhos por um instante curto, como quem confirma uma suspeita antiga. "Certo", disse. "A gente vai precisar conversar bastante." A mulher do túnel deu um passo à frente. "A gente não roubou nada", disse. "Não machucou ninguém, só ficou quieto." "Eu sei", respondeu a mulher da pasta. "E é justamente isso que a gente precisa entender." Os homens começaram a organizar o espaço, anotando, fotografando, medindo. Cada objeto retirado do túnel parecia arrancar um pedaço da proteção invisível que mantivera aquelas pessoas fora do mundo por tanto tempo. O homem da casa observava tudo, em silêncio. "Você podia ter ido embora", ele disse de repente, olhando para Lídia. "Podia ter fechado a porta e seguido." Lídia o encarou. "Eu sempre vou embora", respondeu. "Dessa vez eu fiquei." Ele abaixou a cabeça. "E agora tudo isso vai acabar", murmurou. "Não", Lídia disse, surpreendendo até a si mesma. "Agora vai começar." O homem ergueu os olhos confuso. "Começar o quê?" "A ver." Ela respondeu. Lá fora, o céu escurecia. Não era noite ainda, mas o dia estava definitivamente acabando. A mansão, agora iluminada por lanternas e luzes improvisadas, parecia menor, menos imponente, como se ao ser exposta tivesse perdido parte do poder. As crianças do túnel foram levadas para a sala grande, sentadas no sofá coberto por lençol. Alguém trouxe água, alguém trouxe biscoitos. Gestos simples, mas estranhamente emocionantes para quem não estava acostumado a ser visto. Lídia sentou-se perto delas, sem saber exatamente por quê. Talvez porque se sentisse parecida demais. "Você mora aqui perto?", o menino perguntou. Lídia balançou a cabeça. "Eu ando." Ele pensou um pouco. "Eu também andava", disse. "Até vir para cá." Lídia sentiu algo apertar no peito. "E você quer sair daqui?", perguntou. O menino deu de ombros. "Quero não precisar esconder", respondeu. A frase ficou com ela. Enquanto isso, a mulher das pastas conversava com o mais velho em voz baixa. "Não é só essa casa", dizia. O nome desse lugar apareceu em outros relatos. Gente que sumiu. Gente que foi vista pela última vez perto daqui. "Então não foi só abrigo improvisado", o mais velho respondeu. "Foi rota." A palavra ecoou como um sino silencioso. Rota. Lídia ouviu sem querer e sentiu um arrepio. Aquilo explicava demais. O homem da casa levantou-se devagar. "Eu não mandei ninguém sumir", disse num tom defensivo. "Eu só mostrava onde não olhar." "E isso já é demais", respondeu a mulher.
Porque o que não é visto continua acontecendo. Ele pareceu menor depois disso. Horas passaram. A mansão, que antes parecia fora do tempo, agora estava cheia de relógios invisíveis andando. Decisões sendo tomadas, chamadas sendo feitas, destinos sendo desenhados sem que ninguém tivesse controle completo. Quando finalmente alguém se aproximou de Lídia de novo, o céu já estava quase escuro. "Você tem para onde ir hoje?" perguntou a mulher da pasta. Lídia hesitou. "Não", respondeu. A mulher assentiu. "Então você vem com a gente", disse. "Pelo menos por agora." Lídia sentiu um misto de alívio e medo. Ir com alguém significava deixar de decidir sozinha. Mas ficar sozinha sempre tinha sido mais pesado. "E eles?", ela perguntou, apontando para a mulher e as crianças. "Também", respondeu a mulher. "Ninguém volta para debaixo da terra hoje." O homem da casa fechou os olhos, como se aquela frase encerrasse algo que ele sustentara por anos. Antes de sair, Lídia olhou uma última vez para a cozinha, para o alçapão aberto, para o espaço que não estaria mais escondido. A mansão estava vazia, mas agora de um jeito diferente. Do lado de fora, o ar parecia mais leve, mesmo com a noite chegando. Lanternas iluminavam o caminho até os carros. As crianças caminhavam juntas. A mulher do túnel mantinha a cabeça erguida, apesar do medo evidente. Lídia subiu no banco de trás de um dos veículos e olhou pela janela enquanto se afastavam. A mansão ficava para trás, grande, silenciosa, exposta. Ela pensou que aquele lugar nunca mais seria o mesmo. E talvez nenhuma delas fosse, mas algo dentro dela dizia que aquilo ainda não tinha terminado. Porque lugares assim não guardam apenas gente, guardam histórias. E histórias, quando começam a sair, dificilmente param na primeira porta aberta. A estrada de chão ficou para trás aos poucos, engolida pela escuridão e pelo som constante dos pneus sobre a terra irregular. Dentro do carro, o silêncio era diferente de todos os outros que Lídia já tinha conhecido. Não era o silêncio do medo, nem o silêncio de quem tenta desaparecer. Era um silêncio cheio de pensamentos, de perguntas que ainda não tinham resposta, mas que, pela primeira vez, pareciam permitidas. Ela observava a paisagem passar pela janela, os contornos das árvores virando sombras compridas, quase irreais. A mansão já não era visível, mas continuava ali, presente dentro dela. Não como ameaça, como marca. No banco da frente, a mulher da pasta falava baixo com o motorista. Usava palavras simples, mas firmes, como quem está acostumada a lidar com situações que nunca deveriam existir, mas existem mesmo assim. Lídia não prestava atenção nas frases completas, apenas no tom. Um tom que não mandava, não expulsava, não fingia que nada tinha acontecido. Ao lado dela, no banco de trás, o menino que tinha saído do túnel segurava um copo de plástico com água. Bebia devagar, como se tivesse medo de acabar. A outra criança, menor, dormia com a cabeça apoiada no ombro da mulher que viera debaixo da mansão. O rosto da mulher ainda estava tenso, mas havia algo novo ali. Vigilância sem desespero. "Você mora onde?" o menino perguntou, quebrando o silêncio. Lídia pensou por alguns segundos antes de responder. "Em lugar nenhum", disse. "Ou em vários." Ele pareceu entender melhor do que muitos adultos entenderiam. "Eu morava em barraco", ele disse. "Depois aqui. Agora, não sei. Talvez agora você possa escolher." Lídia respondeu, sem saber de onde tinha tirado aquela frase. O menino deu de ombros. "Talvez." O carro seguiu até um prédio simples, baixo, iluminado demais para quem vinha de um lugar de sombras. Não era bonito nem feio. Era funcional. Portas abertas, gente circulando, vozes, movimento. Para Lídia, aquilo era quase excessivo. Ela desceu do carro com cuidado, o corpo ainda se adaptando à ideia de parar de andar por conta própria. Alguém lhe ofereceu uma jaqueta mais grossa. Ela aceitou, sem recusar, sem agradecer em excesso. Aprendera que aceitar também podia ser um gesto de sobrevivência. Dentro do prédio tudo parecia limpo demais. Havia cadeiras alinhadas, uma mesa com papéis, copos descartáveis, um cheiro leve de café velho. Nada ali escondia intenção, nada ali fingia abandono.
A mulher da pasta pediu para Lídia sentar. Você vai ficar aqui por enquanto, disse. Só até a gente organizar as coisas. Quanto tempo é por enquanto? Lídia perguntou. A mulher sorriu de leve, sem prometer demais. O tempo que precisar, respondeu. Lídia assentiu. Aquilo era o mais próximo de uma resposta honesta que ela já tinha ouvido. Enquanto isso, a mulher da mansão conversava com outra pessoa em voz baixa. Lídia não escutava as palavras, mas reconhecia o gesto. Mãos juntas, postura rígida, olhos atentos. Era alguém que não confiava fácil e que tinha bons motivos para isso. Algumas horas depois, Lídia foi levada a um quarto simples, uma cama estreita, um cobertor limpo, uma janela pequena. Nada luxuoso, nada ameaçador. Ela sentou na beira da cama e passou a mão pelo colchão, como se confirmasse que era real. Quando ficou sozinha, o cansaço veio de uma vez. Não apenas físico. Um cansaço antigo, acumulado, que finalmente encontrou espaço para existir. Ela se deitou sem tirar a roupa. Ficou olhando para o teto, pensando na mansão, pensando no alçapão, pensando em quantas pessoas tinham passado por ali sem jamais serem vistas de verdade. Pensou também no homem da casa. Não sentia raiva, sentia algo mais confuso, uma mistura de pena e indignação. Ele tinha escolhido esconder em vez de enfrentar. Talvez acreditasse que aquilo era o melhor possível. Talvez tivesse esquecido que esconder também é uma forma de continuar a ferida. Lídia fechou os olhos. Dormiu. Quando acordou, já era dia. A luz da manhã entrava pela janela, clara demais, quase agressiva. Por um segundo, ela não soube onde estava. O corpo demorou a lembrar que não precisava se levantar correndo, nem checar se alguém estava se aproximando. Ela respirou fundo e se sentou. Do lado de fora, ouviu vozes. Crianças rindo baixo, passos apressados, vida em movimento. Ao sair do quarto, encontrou o menino sentado no chão, brincando com algo improvisado. Tampinhas, talvez. Ele levantou o rosto quando a viu. Bom dia, disse. Bom dia, Lídia respondeu. Dormiu? Ela assentiu. Faz tempo que eu não durmo assim, ele comentou. Lídia entendeu o peso daquela frase. Mais tarde, a mulher da pasta chamou Lídia para conversar. Sentaram-se numa sala pequena, com uma mesa simples entre elas. A gente vai precisar registrar o que você viu, disse a mulher. Não hoje, se você não quiser, mas em algum momento. Lídia pensou um pouco. Eu posso falar, disse. Só não quero que façam de conta que não ouviram. A mulher a encarou com atenção. Não vamos, respondeu. Isso já passou do ponto de fingir. Ela abriu uma pasta e mostrou alguns papéis, mapas, anotações, nomes. Aquela mansão não é o único lugar, explicou. Apareceu em relatos antigos, sempre do mesmo jeito. Gente que some perto de terras abandonadas. Gente que deixa de existir nos registros. Lídia sentiu um arrepio. E agora? Perguntou. Agora a gente vai atrás, disse a mulher. Não de uma vez, não rápido, mas vai. Lídia assentiu. Aquilo parecia grande demais para caber em um dia só. Antes de sair da sala, ela fez uma pergunta que guardava desde a noite anterior. E se ninguém quiser ser encontrado? A mulher respirou fundo. Aí a escolha precisa ser respeitada, respondeu. Mas não é escolha quando não há alternativa. O que a gente quer é garantir que exista opção. Essa palavra ficou com Lídia. Opção. Mais tarde, ela saiu para o pátio do prédio. O céu estava aberto, azul claro. Um contraste absurdo com o cinza pesado do dia anterior. Ela se sentou num banco de concreto e ficou observando as pessoas passarem. Pensou na estrada. Pensou no portão entreaberto. Pensou no momento em que decidiu empurrar e entrar, mesmo sem saber o que encontraria. Não tinha sido coragem, tinha sido necessidade. Mas, olhando agora, parecia mais do que isso. Parecia um ponto de virada que não dependia só dela. O menino se aproximou e sentou ao lado. Você acha que tem mais lugares assim? Perguntou. Lídia não respondeu de imediato. Acho que sim, disse por fim. O interior é grande. E o silêncio também. Ele ficou quieto por alguns segundos. Então ainda tem gente escondida. Tem, Lídia confirmou. Mas agora...
talvez não para sempre. No fim da tarde, Lídia recebeu uma mochila nova. Não nova de loja, mas limpa, organizada, com algumas roupas, um caderno, uma caneta. Objetos simples, mas que carregavam uma mensagem clara. Você vai ficar. Ela segurou a mochila por um momento, sentindo o peso. Não era pesado, mas significava mudança. Naquela noite, antes de dormir, Lídia escreveu no caderno pela primeira vez em muito tempo. Não escreveu um plano. Não escreveu um pedido. Escreveu apenas uma frase, torta, simples. Eu vi. E abaixo, não fechei. Ela fechou o caderno e apagou a luz. Enquanto isso, em algum ponto distante do interior, outras casas continuavam fechadas. Outros terrenos seguiam esquecidos. Outras histórias permaneciam soterradas pelo hábito coletivo de não olhar. Mas agora havia uma diferença. Uma porta tinha sido aberta. E uma vez aberta, dificilmente se fecha do mesmo jeito. Lídia adormeceu com essa certeza silenciosa. A mansão estava vazia, mas nunca esteve sozinha. E talvez em algum outro lugar, outra menina, outro menino, outra vida invisível estivesse prestes a cruzar um limite parecido. Não por coragem, mas porque ficar invisível já não era mais opção.